Eu quero aproveitar e já convidá-los, por favor, para abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Vamos meditar hoje em um texto bíblico veterotestamentário, uma passagem que é um pouco extensa, e portanto já peço de antemão a paciência de vocês quanto à leitura do texto bíblico, e evidentemente pedimos também para que os irmãos estejam atentos àquilo que Deus haverá de nos dizer. 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. 2 Reis, ali no Antigo Testamento, depois do Pentateuco, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, aí nós encontraremos esse texto. Não tem problema, nós esperamos aí para que nós acompanhemos aí a leitura do texto bíblico. Amém? Todos encontraram? 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. Diz assim a palavra do nosso Deus: Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: Ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei.
Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Amém? Vamos agradecer a Deus, e como nós sempre temos feito, vamos pedir-lhe que venha falar ao nosso intelecto, ao nosso coração, por que não dizer falar às nossas emoções e sobretudo às nossas necessidades. Amém? Se esse texto foi lido, e é um texto que me tem assim incomodado, vez por outra ao longo de um determinado tempo, eu creio que Deus quer e pode usá-lo nesta noite para falar a minha e a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu santo, eterno, sublime, majestoso, exaltado nome. Nós Te engrandecemos porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, como nós acabamos de cantar. Tens sido um Deus misericordioso, maravilhoso, que tens abençoado a nossa vida, apesar de não merecermos nada disso. Tudo que temos e somos é fruto da sua graça, da sua bondade, da sua generosidade, do seu amor, do seu cuidado para conosco, para com a vida de todos nós em particular, e como um corpo de Cristo também, enquanto sua igreja aqui reunida. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua na compreensão da sua palavra nesta noite, e que tudo aquilo que nós meditarmos, tudo aquilo que dissermos, nos dê graça para transmitirmos ao Senhor essas lições importantes para a nossa vida, e que o Teu mesmo Espírito Santo que precisamos que nos ilumine, venha também nos abençoar para compreendermos aquilo que será dito. Te louvamos, te bendizemos por todas as coisas, e te pedimos tudo isso agradecidos, em nome e para a glória do Seu eterno Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Podem, por favor, se assentar. Eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema lições de vida que aprendemos com a sunamita e com o profeta Eliseu. Lições de vida que aprendemos com a sunamita e com o profeta Eliseu. Antes de entrarmos no assunto em si, como temos o costume e o hábito de fazer, eu creio que seja importante, relevante, nós trabalharmos algumas questões contextuais presentes nos livros de 1º e 2º Reis. Meus irmãos, o livro de 2º Reis é um livro que, juntamente com o livro de 1º Reis, ele foi escrito com pelo menos 2 motivos ou 2 propósitos, 2 razões, 2 objetivos em mente. O primeiro objetivo, que é o objetivo literário, ele visa fornecer aos leitores desse livro um complemento à história do reinado de Davi. De forma bem resumida, me permita explicar isso. O livro de 2 Samuel, por exemplo, ele termina com Davi comprando o lugar onde seria construído o templo. Depois, o livro de 1º Reis, ele começa com Salomão preparando a construção desse templo. E por fim, o livro de 2º Reis, parte do qual lemos, dá continuidade a essa história até a destruição do templo, ali por ocasião da invasão babilônica por volta de 586 a.C. Já o segundo objetivo, que é o objetivo religioso, ele busca esclarecer aos leitores que há nessa história de 1º e 2º Reis uma relação de causa e efeito entre a obediência e a bênção
e a desobediência e a maldição, especialmente no que diz respeito ao povo de Judá. Em outras palavras, por causa da sua desobediência a Deus e a sua lei, a sua prescrição moral, é que Judá será levada cativa para o exílio babilônico, como bem retratará a conclusão do segundo livro de Reis, especialmente no último capítulo, que é 2 Reis, capítulo 25, onde os irmãos encontrarão a referência ao exílio babilônico, o início do exílio babilônico. Nesse ínterim, a vida de um profeta de Deus, chamado Eliseu, ela é narrada a partir agora, claro que do texto que lemos, a partir, por exemplo, antes disso ainda, de 2 Reis capítulo 2. Em 2 Reis capítulo 2, acontecem 3 fatos importantes. Estou apenas inicialmente contextualizando a nossa passagem para os irmãos, para situarmos as lições que nós vamos extrair desse texto. Então, em 2 Reis capítulo 2, acontecem 3 fatos importantes. Primeiro, Eliseu é reconhecido como o sucessor legítimo de Elias. Segundo, Eliseu ele torna saudáveis as águas de Jericó. E terceiro, Eliseu ele amaldiçoa alguns jovens, alguns rapazes que estavam zombando dele e do seu ministério profético. Depois, em 2 Reis capítulo 3, Eliseu ele profetiza a derrota de Moabe, dos moabitas, por exemplo, ali diante do povo de Israel. E agora, em 2 Reis capítulo 4, 2 acontecimentos importantes são narrados. Primeiro, Eliseu multiplica o azeite de uma viúva pobre. Isso está em 2 Reis capítulo 4, versículos 1 a 7, no texto imediatamente anterior a esse que nós lemos. E segundo, Eliseu profetiza o nascimento do filho de uma mulher rica de Sunem. Sunem, que era uma cidade ali localizada no território da tribo de Issacar, perto de Jezreel, como nós podemos observar em Josué, no capítulo 19, e versículos 17 a 18. E quando esse menino, por exemplo, nesse contexto todo morre, o filho da sunamita, Eliseu então pede a Deus que o ressuscite dos mortos. Bem, tendo em mente essas breves informações bem introdutórias, bem panorâmicas, me permita então, nesse início, extrair do texto que lemos 10 lições de vida que aprendemos com a sunamita, entre outras que buscaremos compartilhar a partir da vida do profeta Eliseu. Primeiramente, comecemos com a sunamita. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto sobre esta mulher, meus irmãos, é que a sunamita era uma mulher observadora. A sunamita era uma mulher observadora. 2 Reis capítulo 4, versículos 8 e 9 dizem: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Versículo 9: em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Perceba que a sunamita, meus irmãos, ela observou bem Eliseu antes de fazer qualquer juízo de valor sobre quem ele era. Ela não era uma mulher que agia de forma precipitada. Ela primeiro observava, depois formava um juízo, e somente então é que ela tomava uma determinada atitude. E aqui nós aprendemos uma primeira, singela, simples, mas nem por isso menos importante lição para a nossa vida, que é a seguinte: às vezes nós nos metemos em determinadas dificuldades, às vezes nos colocamos em certas enrascadas, em certos problemas, sobretudo nos relacionamentos pessoais, ou por que também não dizer ministeriais, porque agimos de forma afoita, de forma precipitada. Julgamos muitas vezes uma pessoa sem termos um mínimo conhecimento sobre ela. Mas a sunamita não agia assim. Ela primeiro observava, depois ela formava um juízo, e por fim, e somente por fim, é que ela tomava uma determinada atitude.
Que Deus nos ajude a sermos observadores cautelosos, cuidadosos nos nossos tratos com as pessoas, para que não fiquemos decepcionados, para que não compremos gato por lebre, como costuma se dizer, e também para que não façamos um juízo de valor precipitado sobre alguém. Mesmo homens de Deus, mesmo pessoas de Deus, mesmo crentes maduros na fé e que têm anos e anos de igreja e que têm muito tempo de contato com Deus, de comunhão com Ele, com a obra dEle, estão sujeitos a agirem precipitadamente e eventualmente a cometer erros. Um exemplo bem claro e bíblico e mais ou menos próximo deste livro que nós citamos de 2 Reis é o caso do famoso profeta Samuel. Que em 1 Samuel, no capítulo 16, Samuel, que era um homem levantado por Deus para profetizar num momento caótico da história de Israel, quando Deus coloca diante dele os filhos de Jessé, todos os filhos, e ele vai começando ali do primogênito, e por meio da sua altura, estatura, da sua estética, ele pensa, não, este é aquele que o Senhor escolheu, não é este, até que no final das contas, o próprio Deus lhe dá aquele puxão de orelha, mas de uma forma muito amistosa, muito carinhosa, e lhe diz, não atentes para a sua altura, nem para a sua aparência, porque eu o tenho rejeitado, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem olha para o que está diante dele, mas eu, Deus, olho para o seu coração. Então sempre que nós agimos de forma precipitada, afoita, correremos o risco de julgarmos pessoas como sendo piedosas, quando na verdade são ímpias, e talvez podemos também fazer o contrário, podemos achar que pessoas sejam ímpias, quando na verdade são verdadeiras, mulheres de Deus, ou verdadeiros homens de Deus. Então, primeira coisa, que Deus nos ajude a observarmos bem as pessoas e os seus comportamentos, que Deus nos dê discernimento antes de formarmos um juízo de valor sobre elas. Em segundo lugar, em decorrência desse ponto, eu também descubro que a sunamita, esse ponto é muito importante, sobretudo para os casais aqui presentes, E se de repente o cônjuge ou a cônjuge não estiver, enfim, leve depois essa palavra para ele ou para ela para compartilhar, porque será importante. Eu aprendo em segundo lugar também, meus irmãos, que a sunamita era uma mulher que compartilhava com o seu marido os acontecimentos do seu dia a dia. A sunamita era uma mulher que participava, ela compartilhava com o seu marido os acontecimentos do seu dia a dia. Observe a sequência do texto, versículos 9 e 10 que dizem, em vista disso, ela disse ao marido, o que ela disse? Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. E aí ela tem uma ideia, só que na sua ideia ela inclui o marido, versículo 10, vamos construir, não é eu vou construir, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele, isto é, Eliseu, nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Olha que mulher admirável. Nós vamos ver ao longo desta mensagem uma série de traços, uma série de características, uma série de adjetivos ou predicados que a sunamita e Eliseu têm, que nos ensinam, nos motivam a nos espelharmos neles, evidentemente nos seus bons procedimentos e evidentemente não nos seus pecados. Mas, meus irmãos, me permita dizer o seguinte aqui, sabe qual é um dos maiores erros que muitos cônjuges cometem? Um dos maiores erros que muitos cônjuges cometem é insistirem em querer viver uma vida de solteiro, mas sendo casados. Existem pessoas casadas, mas que insistem em viver uma vida de solteiro, e isso é um grave erro. Saem, mas não dizem para o cônjuge aonde vão. Tomam decisões, mas não as compartilham com o marido ou com a esposa. Começam a mexer no dinheiro, de repente estouram um cartão ali no extrato, a conta corrente, a poupança. Um dos cônjuges faz isso, mas não compartilha com o outro. Lembrando que eles têm ali também uma comunhão financeira, salvo evidentemente em casos de separação de bens, mas estou trabalhando com outra possibilidade que via de regra mais comum, por exemplo no nosso contexto brasileiro.
E aqui, meu irmão e minha irmã, me permita te dizer, a partir do momento em que você se casou, você passou a assumir responsabilidades com o seu cônjuge ou com a sua cônjuge, né? Responsabilidades de todos os tipos e de todas as sortes. Responsabilidades afetivas, responsabilidades espirituais, responsabilidades financeiras, responsabilidades ministeriais, responsabilidades sexuais e assim por diante. E o que eu acho maravilhoso nessa mulher é que ela olha para a vida de Eliseu, vê o seu comportamento, certamente o seu palavreado, o seu caráter, a maneira de ele agir. Ela tem uma ideia, mas ela compartilha essa ideia com o seu marido. Ela não age sozinha, ela inclui o seu marido nos seus planos que almeja fazer para com um homem de Deus chamado Eliseu. Uma das grandes fontes, de discórdias, problemas, discussões e outros entre casais, é o fato de um dos cônjuges, vez por outra, ou os dois, sentirem que ainda podem levar uma vida de solteiros, sendo que todavia agora estão casados. O marido vai jogar aquela bola, bater aquela bola no final de semana, e não há nada de errado quanto a isso, mas não dá a menor satisfação para a esposa. Sai de manhã e volta, às 5:30 da manhã do outro dia, não dá a menor satisfação. Ô meu querido bonitão, você não é mais solteiro, meu filho. E a mesma coisa as irmãs, você, parafraseando um texto paulino, quando eu era solteiro, eu falava como solteiro, pensava como solteiro, discorria como solteiro, mas quando me tornei casado ou me casei, deixei as coisas de solteiro. Para bom entendedor de um texto bíblico de Coríntios, eu creio que isso basta. Então, essa mulher é admirável, porque ela sabe que é casada e, portanto, ela adquire e age com as suas responsabilidades, conforme as suas responsabilidades de casada. Tem pessoas aí casadas que teimam, que insistem em levar uma vida de solteirões ou solteironas. Vão, não dão satisfação, volta a hora que quer, não tem nenhuma satisfação quanto ao dinheiro, quanto a viagens, quanto a planos, quanto a uma série de coisas. Se você combinou isso com a sua esposa e ela com você, e de repente a vida ficou do casal meio bagunçada, tudo bem, o ônus e o bônus e o problema é seu, mas via de regra não é assim que as coisas funcionam. A partir do momento que nós nos casamos, adquirimos ou assumimos responsabilidades que não têm mais nada a ver, muitas vezes, em vários departamentos com a vida de solteiro. Isso irá nos conduzir a um terceiro ponto. Eu também aprendo com essa mulher, que mulher interessante essa mulher aqui do texto, que mulher de Deus, que mulher abençoada. Eu aprendo em terceiro lugar que a sunamita era uma mulher altruísta. Altruísta. Vamos ler os versículos 8 a 11. Às vezes eu vou repetir alguns textos, porque alguns ensinos se sobrepõem. Versículos 8 a 11, ainda de 2 Reis 4, que diz: Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela o atendeu bem uma vez, atendeu bem duas, atendeu bem três. Ele lá começou a fazer parte da rota. Quando Eliseu colocava no Google Maps ou no Waze, sempre a casa ali, a porta da casa da sunamita aparecia. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Versículo 9, em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui, começou a tornar-se uma coisa periódica, é um santo homem de Deus. Versículo 10, mais uma vez: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Versículo 11, um dia quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Essa mulher é uma mulher altruísta. E o que é o altruísmo? Em poucas palavras, nós podemos dizer que o altruísmo é o amor desinteressado pelo próximo. Ou seja, é o amor que não visa nada em troca. Muito comum esse amor em nossos dias. Nós damos as coisas de forma desinteressada, não queremos nenhum lucro, não queremos nenhuma recompensa, não queremos nada em troca, damos pelo simples fato de querermos dar e porque amamos, não é isso? Isso é muito comum nos nossos dias, sobretudo no contexto cristão. E a atitude, meus irmãos, dessa mulher, a meu ver, refuta
o pensamento do filósofo escocês Adam Smith, o pai da economia, da economia liberal moderna, muito citado pelos teóricos, os estudiosos de economia e assim por diante. Adam Smith, ele defendia uma coisa, entre outras, tá? Não estou entrando aqui nos conceitos econômicos dele que não me interessam. O que me interessa é o conceito social dele e motivacional de Adam Smith. E Adam Smith, ele vai defender o seguinte, que todas as pessoas, todas sem exceção, são movidas por seus próprios interesses. Em outras palavras, segundo Adam Smith, ninguém faz as coisas de graça para ninguém. Sempre as pessoas agem visando receber algo em troca. Em português muito popular, isso seria chamado de egoísmo, ou individualismo, ou egocentrismo, ou algo do gênero. Em outras palavras, não existem pessoas altruístas no mundo. Sempre que as pessoas fazem bem, elas estão com segundas, terceiras, quartas ou quintas intenções por trás. Agora, quando eu olho para essa mulher, eu não vejo que essa premissa de Adam Smith esteja correta. Por quê? Perceba que essa mulher, primeiro, oferece uma refeição para o profeta Eliseu sempre que ele passava pela casa dela. Sempre que ele passa por ali, você tem ali um PF, um prato feito ali, grátis, ele pode repetir, ele come à vontade. Segundo, ela constrói um quarto para ele. Terceiro, ela coloca nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. E por que essa mulher faz isso? Porque ela queria que Eliseu lhe entregasse uma profecia? Não, ela faz isso simplesmente porque ela gostava de ajudar, gostava de servir, sem visar algo em troca. Em nenhum momento ela diz para Eliseu, olha, eu vou te dar uma casinha, mas você tem que me entregar aquela profecia sobre encomenda. Você tem que dizer lá que está vendo Deus abrindo uma porta de emprego, eu sendo abençoada nisso, as minhas finanças, o texto diz que era uma mulher rica, os meus investimentos no tesouro, no CDB, na renda fixa, e assim por diante, eles vão render bem. Você tem que profetizar que eu serei superior daqui a pouco ao Elon Musk, vou superar todos esses caras ali, o Jeff Bezos da Amazon, e assim por diante. Não! Ela não exige nada em troca, o prazer dela é poder servir as pessoas e ajudar as pessoas, sobretudo quando ela percebe que uma dessas pessoas é um santo homem de Deus. Meus irmãos, diferentemente dessa mulher, existem pessoas que só fazem o bem almejando algo em troca. Até atitudes externamente ou esteticamente belas, elas fazem com segunda, terceiras ou quartas intenções. Existem pessoas que dão esmolas, não porque estão preocupadas com o bem-estar da pessoa, por exemplo, em situação de rua, mas porque querem ser aplaudidas pelas pessoas, querem ser elogiadas, querem que pessoas de outros carros passem por ali ou a pé e digam como essa pessoa é uma pessoa piedosa. Como ela se preocupa com os pobres, como ela é correta, como é altruísta, como ela é legal, como ela é bacana. Existem no nosso contexto também, já falamos sobre isso mais de uma vez, pessoas que dão os seus dízimos e as suas ofertas, não porque amam a Deus e a sua obra, mas porque querem que Deus as abençoe financeiramente, porque contribuir é um bom investimento. Meus irmãos, diante disso nós temos que aprender com a sunamita, a sermos altruístas nos nossos relacionamentos sociais. Faça o bem, independentemente do retorno. Não faça porque os homens irão aplaudi-lo, mas faça porque você entende que essa é uma forma bíblica correta de imitar a Jesus. A nossa recompensa virá sobretudo de Deus e não dos homens. Ela não vem das coisas deste mundo e elas envolvem sobretudo o mundo por vir. Sejamos altruístas, sejamos altruístas. Eu também aprendo, eu também descubro, em quarto lugar, essa mulher tem uma série de predicados importantes. Eu aprendo em quarto lugar que a sunamita era uma mulher que sabia respeitar a privacidade alheia. Aqui é uma boa dica de como você lidar com as pessoas em termos também sociais. Você tem uma série de regras de etiqueta nesse texto, né? Então, a sunamita era uma mulher que sabia respeitar a privacidade alheia. Ela sabia respeitar o espaço do outro.
Observe só o versículo 15, 2 Reis 4,15. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, mandou que Geazi chamasse a sunamita de novo. Geazi a chamou. O que ela faz aí? O que diz o seu texto? Ela veio até, eu estou lendo a NVI, ela veio até a porta. Olha só, eu leio esse texto, meus irmãos, é muito interessante, porque quem construiu o quartinho do profeta Eliseu? Foi ela. Quem colocou a cama no quarto dele? Foi ela. Quem colocou a cadeira? Foi ela. Quem colocou a mesa? Foi ela. Quem deu a refeição? Foi ela. Quem colocou a lamparina para talvez ele ler um pergaminho à noite? Foi ela. O que ela poderia dizer? A casa é minha, o quartinho é meu, não é? A mesa é minha, a cadeira, a lamparina, o que você come, onde você dorme, tudo é meu. Eu entro então no seu quarto, que é o meu, a hora que eu quiser. Não. Quando Eliseu a chama, ela fica à entrada da porta, porque ela sabe que por mais que ela seja dona do quarto, e ela tenha dado todas as coisas para Eliseu, ela sabe respeitar a privacidade alheia. Ela sabe respeitar o espaço de Eliseu. Existem pessoas, meus irmãos, que infelizmente são entronas na vida dos outros. São verdadeiras pessoas intrometidas. São pessoas que não sabem respeitar o espaço alheio. Aliás, são pessoas que acham que porque ajudaram alguém a respeito de um determinado assunto, então elas podem viver se intrometendo na vida dessas pessoas. Tem muita gente assim. Vou dar apenas alguns exemplos, que talvez alguns irão ou não se identificar. Mas você já viu aqueles pais que, por exemplo, dão uma casa para o filho, e quando o filho se casa, é interessante que eles começam a se intrometer sempre na vida dele. Você tem que pintar a parede dessa cor, você tem que colocar esse azulejo, você tem que colocar esse piso, você tem que colocar esse tipo de decoração, e etc. Pais, não é porque vocês ajudaram seus filhos, que isso dá a vocês o direito de ficar se intrometendo na vida deles toda hora. Aprendam a respeitar o espaço e a individualidade dos filhos, e isto vale para todas as áreas e departamentos das nossas vidas. Às vezes fazemos o bem na vida de alguém, e nos julgamos senhores da vida daquela pessoa. Ela tem que fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa cor, da nossa forma, e assim por diante. Essas pessoas devem aprender bastante com essa sunamita. A casa é dela, o quartinho é dela, tudo que ela colocou na mobília é dela, mas ela não se vê no direito de se intrometer na vida de Eliseu. Quando Eliseu a chama, ela vai até a entrada da porta. Ela só entra se for chamada. Como ele ali não a chama, porque não pegaria bem no contexto do Antigo Oriente Médio, um homem estar com uma mulher, sobretudo desconhecidos naquele contexto, ela respeita o espaço dele e ele também o espaço dela. Cuidado para não ser intrometido onde você não foi chamado. Cuidado para não ser uma persona non grata, né, que começa a se intrometer em coisas e situações e vidas e aspectos da vida de pessoas, mesmo de familiares, que podem muito mais fazer mal do que bem. Aprendamos com a atitude desta sunamita. Em quinto lugar, eu também aprendo nesse texto que a sunamita era uma mulher sincera. Sincera. Olha o que diz 2 Reis capítulo 4, versículo 16. E ele, isto é Eliseu, disse a quem? A sunamita. O que ele diz? Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. A sunamita sabe respeitar o profeta, mas ela sabe fazê-lo sendo ela mesma. Essa sunamita, meus irmãos, não era uma mulher hipócrita, não era uma mulher fingida, não era uma mulher dissimulada, ela era uma mulher autêntica, ela era uma mulher franca, ela era uma mulher verdadeira. Quando Eliseu disse que ela teria um filho no ano seguinte, ela não agiu com hipocrisia só para agradar o profeta. Ela simplesmente disse: homem de Deus, não diga uma coisa dessas, não me iluda com uma coisa tão séria quanto a realização de um sonho, que é o sonho de ser mãe. Porque ao que tudo indica, o texto bíblico não é explícito, mas ao que tudo indica, é possível que ela tenha sido uma mulher estéril.
E o grande sonho da sua vida, portanto, sobretudo no contexto israelita antigo, qual era? Era ser mãe, senão ela seria vista como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não tinha o favor de Deus sobre a sua vida, uma mulher que na verdade contava com o desfavor divino sobre a sua vida. Então ela diz: profeta, não brinque com uma coisa dessas, não me iluda, me dando falsas esperanças com um assunto tão importante que envolve o assunto de ser mãe. Ao que tudo indica, meus irmãos, isso não é explícito no texto, não está explícito no texto, e é importante mencionar que estamos teorizando, estamos conjecturando, mas é uma conjectura cabível, tendo em vista o texto que lemos. Ao que tudo indica, o fato de não poder ser mãe era algo que machucava bastante essa mulher, e por isso ela não queria que uma falsa expectativa fosse gerada, alimentada, acalentada no seu coração. Ela já havia sido ferida pela vida por causa da sua possível esterilidade, como eu disse, e agora, com um marido idoso, o sonho de ser mãe, portanto, ele se mostrava cada vez mais improvável, irrealizável e distante. Às vezes, existem certos assuntos e temas que nos chateiam, que nos machucam, que podem nos machucar, porque envolvem experiências muito delicadas e amargas, azedas da nossa vida. E diante destas situações delicadas, meus irmãos, é importante que peçamos a Deus sabedoria e sinceridade para lidarmos com elas. Talvez nem todos nós, mas muitos de nós, tenhamos aquele assunto, aquele tema ou aquele conjunto de situações da vida que nos são muito desagradáveis ou que nos são muito desconfortáveis, e às vezes é importante fazermos como esta mulher fez, de forma sincera, de forma franca, de forma honesta, falarmos: olha, esse assunto me machuca e portanto não me ajude a alimentar falsas expectativas de algo que talvez nunca venha a se realizar na minha vida. É uma mulher que tem dores, tem sofrimentos, tem problemas na sua vida. E isso envolve também o próximo item, que tem a ver com a vida de cada um de nós na noite de hoje. Todo ser humano, no contexto posterior à queda, que veio e que virá a este mundo, vai experimentar este sexto ponto. Qual é? Em sexto lugar, a sunamita era uma mulher que experimentou o sabor agridoce da vida. A sunamita era uma mulher que experimentou o sabor agridoce da vida. Veja bem o que diz o versículo 20, 2 Reis 4, 20. Lembre-se, ela era estéril, o marido era idoso, tinha idade avançada, não podia ter filhos, apesar de ser rica, e olha todos os contrastes na vida dela. E agora nós temos o versículo 20. Depois de Eliseu ter sido usado por Deus para que ela tivesse o prazer da maternidade, para que ela fosse mãe. Olha o que acontece no versículo 20. O servo o pegou, isto é, o filho da sunamita, e o levou à mãe. O que acontece? O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Aquele sonho acalentado a vida inteira, viveu alguns anos, até uma idade que o texto bíblico não nos menciona, e o sonho daquela mulher esvai-se pelos seus dedos, tão rapidamente quanto veio do nada na sua vida por meio de um milagre divino. Meus irmãos, a vida terrena após queda, como eu disse, ela possui um sabor agridoce, ou seja, ela possui um sabor ao mesmo tempo amargo e doce. O que é uma comida agridoce? Ela tem uma mistura de sabores, azedo, amargo, ácido e doce. Quem gosta de chocolates amargos ou meio amargos vai saber do que eu estou dizendo. Quando você vai comprar, e eu detesto, particularmente eu amo chocolates, mas não gosto de chocolate amargo, porque para mim já chega a vida que é amarga, muitas vezes. Mas você vai pegar o chocolate e está lá 70% amargo, 60% amargo, 80% amargo, tantos por cento amargo. Meus irmãos, a nossa vida é muitas vezes exatamente assim. Exatamente assim. Perceba que anos atrás, anos passados, a sunamita experimentaram uma vida amarga, porque ao que tudo indica, como nós mencionamos, ela não podia ter filhos.
Depois ela experimentou uma vida mais doce, quando ela viveu o milagre da maternidade. E agora ela se vê na necessidade de experimentar mais uma vez o sabor amargo da vida, ao perder o filho que com certeza ela tanto amava, como normalmente uma mãe costuma amar o seu filho. A nossa vida pós-queda, não antes da queda, mas pós-queda, ela possui um sabor agridoce. Ela possui, meus irmãos, a nossa vida, a minha e a sua, os seus altos e baixos, suas alegrias e as suas tristezas, suas felicidades e desventuras, os seus festejos e os seus dissabores. Enfim, viver é experimentar tudo isso. Mas não desanimemos, porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, Ele certamente haverá de nos ajudar a lidarmos com todas estas situações difíceis, complicadas, turbulentas do nosso dia a dia. Não estamos sós. Esse agridoce da nossa vida, Jesus faz parte dele. Amém? Ele disse que não nos deixaria órfãos, Ele voltaria para nós. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas disse que estivéssemos ali com bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus jamais nos enganou, dizendo que a nossa vida seria apenas doce. Ele deixou bem claro que a nossa vida, sobretudo a vida dos cristãos, é uma vida agridoce. Tem dia que é um azedo só. E no mesmo dia vem aquele doce, e um pouco mais tarde vem o azedo de novo, e depois o doce de novo, e assim por diante. A nossa vida tem esses altos e baixos, mas Deus está conosco. Ele é comigo, Ele é com você. Dentro dessa mistura de azedo e adocicado, há um Deus que controla a história, que rege o curso do universo, e dentro do qual encontra-se a minha e a sua vida. E portanto nos animemos, porque não estamos soltos, perdidos neste mundo, mas estamos nas mãos de um Deus poderoso, que guia todas as coisas, inclusive os momentos azedos e doces da minha e da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que coisa interessante a vida dessa mulher. Em muitos pontos não diverge de forma alguma da nossa, da minha e da sua, em vários aspectos. E talvez por isso que nós gostemos dessa história, porque nós nos solidarizamos com essa mulher, quando nós lemos e aprendemos muito sobre a sua vida. Mas em sétimo lugar, eu também descubro, olha que coisa interessante, que a sunamita era uma mulher de fé. Você olha assim, a maneira dela agir, parece que ela é muito racional, muito lógica. Em alguns momentos parece que ela é incrédula, mas ela é uma mulher de fé. Olha só, leiamos aqui o texto, a continuidade do texto. O que nós encontramos aqui, na continuidade do texto, o texto dirá: ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, depois dele ter morrido, saiu e fechou a porta. Olha que interessante. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Esse texto é muito intrigante. Quando uma pessoa morre, só por curiosidade, via de regra o que costuma se fazer com o seu corpo? Pode falar. Enterrar, sepultar é a atitude normal. Só que a sunamita não fez isso. Quando o filho dela morre, ela levou o corpo do seu filho até o quarto que ela havia preparado para o profeta Eliseu. E colocou o corpo do seu filho sobre a cama dele. É como se ela tivesse pensado mais ou menos o seguinte: assim como Deus usou o profeta Eliseu para me dar um filho, e eu nem o pedi, Deus também poderá usá-lo para ressuscitar o meu filho, portanto eu não vou enterrá-lo. Eu não pedi, Deus graciosamente me deu. Não vou enterrar não, vou devolver lá para a cama dele. O mesmo Deus que trouxe a vida do meu filho do nada, Ele é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Eu vou devolver o meu filho lá na cama do profeta.
A sunamita, meus irmãos, eu descubro com isso, que ela era uma mulher de fé, ela acreditava em milagres, ela cria que o mesmo Deus que trouxera o seu filho à existência, como nós dissemos, também poderia ressuscitar o seu filho dentre os mortos, mesmo experimentando um momento agridoce, azedo, amargo, mas às vezes açucarado, com todos esses contrastes, em última análise a fé superava tudo isso, e ela cria que Deus poderia dar vida novamente ao seu filho. Uma mulher de fé, no meio do caos, no olho do furacão, com as densas e escuras nuvens chegando, com a tempestade se avizinhando no horizonte, ela ousa ter fé no Deus do profeta Eliseu, que é o Deus de Israel, que é o Deus dessa igreja, que é o Deus da minha e da sua vida. Ousemos crer nesse Deus. Ele é poderoso para nos abençoar, em nome do Senhor Jesus, amém. Em oitavo lugar, meus irmãos, eu também descubro que a sunamita era uma mulher sábia, versículos 22 a 23, ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. O marido desconfiado, versículo 23, perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Quando é lua nova, era um momento de festividade em Israel. O sábado, que deveria ser guardado, então as pessoas tinham um momento para ir e teriam que voltar mais cedo. Então, não é nenhum dia especial, não é feriado, não é nenhum momento festivo, solene, e assim por diante. Então, por que você vai lá? Ela respondeu: não se preocupe. Essa mulher é sábia. Que mulher de Deus. Detalhe, hein? O filho acabara de morrer e estava depositado na cama, lá colocado no quarto do profeta. Ela chega para o marido, o que ela fala? Meu Deus, socorre, chama o SAMU, morreu a criança. Ela fala: olha, eu tenho que ir para a cidade, por favor, me arrume um servo, uma jumenta. O que aconteceu? Não se preocupe, está tudo bem. Meu irmão, por que a sunamita não disse para o seu marido que o filho deles acabara de morrer? Por quê? O texto bíblico, obviamente, não dá uma resposta clara a essa pergunta, mas eu tenho para mim, a julgar pelo contexto bíblico, o contexto da passagem, que a sunamita, ela não fez isso por duas razões principais e básicas. Não falou para o seu marido que o filho havia morrido. Por quê? Eu creio que pelo menos por duas razões, conjecturando. Primeira delas, porque o seu marido, primeiramente, não poderia fazer nada para reverter a situação. O que ele ia fazer? Ia chorar junto com ela. Segundo, para não deixar o seu marido preocupado, como deixa claro o contexto, visto que ele possuía a idade avançada, conforme o versículo 14, e portanto receber a triste notícia da morte do seu filho, a essa altura da vida, poderia ser algo insuportável para ele, aí morreria o filho e morreria o marido também junto. Essa mulher era uma mulher sábia, ela sabia o momento de falar, como falar e o jeito que falar. Às vezes tem mulheres, e o mesmo se aplica a homens, tá? Não é uma declaração aqui misógina, preconceituosa. Estou usando o exemplo de mulheres, porque uma mulher é o exemplo do texto, tá? Por isso, às vezes tem mulheres que não aconteceu quase nada na vida, ela liga para o marido sem parar: vem aqui, que aconteceu uma desgraça, que não sei mais o que, e o homem está lá trabalhando, se matando para ganhar um pão de cada dia, e ele corre atrás, era um negocinho que era fechar a torneira, resolveu, minha irmã, devagar. Aí o marido fica aflito, e o mesmo ocorre inverso, o homem que atazana, inferniza a vida da mulher, e vai ver, é uma coisa simples, meu irmão, espere, vai tirar ele do trabalho, ela do trabalho, atrapalhar a vida dele, dela, perturbar a vida dele, que já está perturbada, complicada, por uma coisa pequena. Essa mulher é sábia. Mas por que você vai atrás do profeta, vai até o Carmelo? Está tudo bem, não se preocupe. É como se ela dissesse: eu falo a verdade, e aí literalmente eu mato o velho, o homem já está na idade avançada, eu perco o filho e perco o marido. Seja sábia, minha irmã, seja sábia, e você sabe, por falar em sabedoria, o que a Bíblia diz a respeito da mulher sábia? A Bíblia diz em Provérbios 14:1, um texto muito conhecido de todos nós, que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Minha irmã,
Mais uma vez, preste bem atenção ao que eu vou te dizer. Se a irmã sabe que, por exemplo, o seu marido está desempregado, está doente, está preocupado com o pagamento das contas, porque a grana está curta, e ele está tendo que trabalhar dia e noite, então, minha irmã, não infernize a vida do seu marido, né? Não contribua para tornar a vida do seu marido pior do que já está. Em vez disso, ajude-o, não fique apenas levando ali os problemas para ele, mas ajude-o a encontrar soluções. Ore com ele e por ele, converse com ele, esteja ao lado dele, diga palavras de ânimo para ele, seja uma mulher sábia e não uma mulher tola. E o mesmo eu digo para os homens, sejam maridos sábios e não maridos tolos, o mesmo vale evidentemente para os dois. Essa mulher experimenta um momento mais difícil da sua vida, ela sabe como lidar com as coisas para não preocupar o seu marido, que já tinha idade avançada. Sábia, prudente, que Deus nos dê prudência, meus irmãos, amém? Precisamos muito de prudência que venha de Deus. Em nono e penúltimo lugar, a sunamita era uma mulher perspicaz e prática. Perspicaz e prática. Versículos 25 a 27. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela acabara de perder o filho. Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. De novo, versículo 26. 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, porém, como que ela reage? Ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la. Sempre tem um Geazi abençoado, né, para atrapalhar as coisas. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Eu disse que a sunamita era uma mulher perspicaz e prática, não é isso? Me permita explicar brevemente esses dois adjetivos. Em primeiro lugar, perspicaz é aquela pessoa que possui uma capacidade profunda de compreensão das coisas. É aquela pessoa que enxerga bem as coisas. É o tipo de pessoa que tem facilidade para perceber determinadas coisas e detalhes que muitas vezes passam desapercebidos pela maioria das pessoas. Ela enxerga as coisas, ela tem discernimento. Em segundo lugar, ela era prática. E prática é aquela pessoa que pensa e age de acordo com a realidade, de forma objetiva. Ela não se perde em devaneios, em pensamentos, em abstrações. Ela vê o problema, vê a situação e trata com ele de forma real e objetiva. Ela não dá contornos, vai direto ao ponto. Essa mulher era assim. Ela é bem perspicaz e prática. Ela sabia que Geazi, o servo do profeta Eliseu, não iria resolver o seu problema, não iria ajudá-la. Então, ciente disso, o que ela faz? Quando Geazi pergunta: está tudo bem com você? Ela diz: está tudo ótimo. Eu vou ficar dando satisfações da minha vida para alguém que não vai me ajudar em coisa nenhuma? Está tudo perfeito. E quando ela se depara com Eliseu, se lança aos seus pés, abraça e começa a ficar angustiada. Por quê? Eliseu, enquanto profeta de Deus, pode, por intermédio de Deus, Deus por meio de Eliseu, pode fazer algo na vida dela, que Geazi não pode. Então, meus irmãos, me permita ser bem objetivo e prático também, imitando aqui a sunamita. Me permita dar um conselho: pare de ficar contando a sua vida para todo mundo. Pare de revelar para todo mundo o que se passa na sua vida, no seu casamento, na sua família e no seu trabalho. Leve aquilo que se passa na sua vida a Deus através de oração e no máximo se abra com uma ou outra pessoa que seja da sua total confiança, alguém que você sabe que se preocupa com você, que vai guardar segredo quanto às questões particulares da sua vida e que de fato deseja o seu bem e que pode e quer efetivamente te ajudar. Tem gente que acontece certos problemas, vão contando para o mundo todo.
A torcida inteira do Corinthians sabe, está todo mundo já sabendo, o bairro todo sabe, a cidade toda sabe, está todo mundo sabendo. Meu irmão, para. Se Geazi não pode ajudar e só Eliseu, então conte seus problemas para Eliseu e para o Deus de Eliseu. Esqueça Geazi, não vai ajudar. Talvez vai atrapalhar, vai propagar ainda mais os seus problemas para todo mundo do bairro. Então, meu irmão, aquiete-se, confie em Deus e revele os seus problemas a Ele. E somente aquelas pessoas, muitíssimo poucas, nas quais você evidentemente confia. São pessoas confiáveis, de caráter, assertivas, corretas, honestas, de Deus. Aí sim, e olha lá, não antes sem orar a Deus e pedir a Ele discernimento quanto a isso. É assim que essa mulher age. Por fim, a sunamita, em 10º e último lugar, era uma mulher perseverante. Versículos 30 e 36 a 37. Mas a mãe do menino disse, versículo 30, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Eliseu tinha proposto, eu vou enviar primeiro Geazi e depois eu vou. Ela falou, se você ficar aqui, eu fico. Eu só vou lá se você for comigo. E não é ele que vai resolver o problema. Deus usou você para me dar um filho. Deus pode te usar de novo para ressuscitá-lo. Eu quero que você vá lá. É perseverante. Ela grudou em Eliseu, não soltava mais ele. Versículos 36 e 37. Eliseu chamou Geazi, depois de se deitar sobre o menino e assim por diante, e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Versículo 37. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Ela era perseverante. Eu não pedi para Deus para que me desse um filho, mas já que Ele bondosamente, graciosamente, generosamente, de forma muito, muito cortês me deu, eu vou insistir com Ele para que Ele o ressuscite dos mortos. Se Ele deu vida, e agora meu filho morreu, Ele é poderoso para fazê-lo ressurgir dos mortos. Era uma mulher perseverante na fé com seu Deus. Meu irmão, que Deus dê a mim e a você nesta noite perseverança, para que confiemos nele, na palavra dele e nos valores dele. Amém? Mas me permita agora avançar um pouco mais e extrair algumas lições. Eu disse para vocês que hoje o sermão seria um pouquinho longo, mas calma que não demorará. Agora são quase 8 horas, não passará da meia-noite, eu prometo, Bom, ou eu não passarei da meia-noite, talvez, Bom, algumas lições de vida também podem ser encontradas na vida de Eliseu. Depois de nós aprendermos das lições com a vida da sunamita, me permita de forma breve compartilhar com você agora 7 lições importantes através da vida do profeta Eliseu. Primeira lição, não adianta olharmos só para a vida da sunamita, vamos ver como Eliseu agiu e interagiu com ela. Primeira lição, Eliseu era uma pessoa humilde. Era uma pessoa humilde. Versículo 8, 2 Reis 4:8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Observe comigo que Eliseu não era uma pessoa orgulhosa. Eu estou usando aqui a palavra orgulhoso, o adjetivo orgulhoso no seu sentido negativo, porque a palavra orgulho tem um sentido positivo também. Quando um pai tem um orgulho do seu filho que tirou boas notas na escola, que orgulho do meu filho, ele se sente bem porque o filho se deu bem. Esse é o sentido positivo. Não é esse o sentido que eu estou usando aqui, é o sentido negativo de orgulho. Qual é? Quando eu falo sobre orgulho, meus irmãos, eu tenho em mente aquele excesso de admiração e de autovalorização que uma pessoa tem em relação a si mesma. A pessoa orgulhosa se acha tão boa, tão inigualável, tão singular, tão sui generis, tão superior, que, por exemplo, ela nunca aceita, jamais aceita a ajuda de ninguém. Às vezes o pai quer ajudar, não. A irmã quer ajudar, não. O vizinho quer ajudar, não. Não vou comer na mão de ninguém. Eu vou fazer pelos meus próprios méritos. Eu faço, aconteça, eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinho. Esse não era o caso de Eliseu.
Quando Eliseu passava pela casa da sunamita, esta sempre lhe oferecia um almoço grátis ali na faixa. E o que Eliseu fazia? Ele aceitava de bom grado esse presente. Meu irmão, primeira lição com Eliseu: não seja orgulhoso. Aprenda a aceitar de bom grado a ajuda e o conselho das pessoas. Engula o seu orgulho antes que o seu orgulho engula você. Entenda-se o que eu estou dizendo dentro de certos contextos. Aprenda a depender dos outros. Aprenda e não se esqueça de que Deus usa ou pode usar as pessoas que estão à sua volta, à nossa volta, a fim de nos abençoar. Então não despreze a ajuda de Deus, que muitas vezes vem por meio da instrumentalidade humana. Sabe aquele patrão mala? Pois é, Deus pode usá-lo para abençoar a sua vida e te surpreender. Sabe aquele vizinho chato? E como tem um vizinho chato por aí, e às vezes nós somos os vizinhos chatos de alguém, Deus pode usar esse vizinho chato para abençoar a sua vida. Então não despreze os instrumentos que Deus usa para te abençoar. Engula o seu orgulho. Engula o seu orgulho e deixa Deus usar quem Ele quiser usar para abençoar a sua vida. Amém? Segundo lugar, Eliseu era um santo homem de Deus. Segundo Reis capítulo 4 versículo 9. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Me permita perguntar, como que a sunamita chegou à conclusão de que Eliseu era um santo homem de Deus? Estava escrito na testa dele, alguma coisa do gênero, né? Ela viu ele com um pergaminho debaixo do braço. Naquela época não tinha livros, não tinha brochura. Como que ela chegou à conclusão, a essa conclusão, né? Existe um ditado popular, de autoria anônima, que, a meu ver, pode ser muito bem aplicado aqui, ilustra bem esse ponto. E o ditado diz o seguinte: aquilo que você é soa tão alto que eu quase não consigo ouvir o que você diz. Vou repetir. Aquilo que você é soa tão alto que eu quase não consigo ouvir o que você diz. Em outras palavras, meus irmãos, a nossa vida muitas vezes fala mais alto do que o nosso discurso. Portanto, o maior sermão que um marido pode pregar é amar a sua esposa. O maior sermão que um filho pode pregar é ser obediente aos seus pais. O maior sermão que nós podemos pregar é viver uma vida agradável a Deus. Aliás, isso me faz lembrar daquilo que Jesus ensinou em Mateus no capítulo 5, versículo 16, quando, depois de dizer que os seus discípulos eram a luz do mundo, Jesus declarou, abre aspas, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabe por que a sunamita viu que Eliseu era um homem de Deus santo? Ela viu algo no seu comportamento, no seu palavreado, na sua maneira de se portar, que permitiu que ela dissesse: ele é um homem santo de Deus. O comportamento dele, o palavreado dele, a conduta dele, a maneira de viver dele, me levam à conclusão de que ele é um homem santo, e é um homem santo de Deus. O que as pessoas têm pensado sobre mim e sobre você? Que tipo de reputação nós temos diante das pessoas? Lá vai aquele lá que vai para a igreja, mas que sempre desrespeita a esposa, o marido, os filhos, é caloteiro e assim por diante, dá a palavra e nunca cumpre. Ou lá vai aquele que é uma bênção, é um bom vizinho, é um bom pai, é um bom marido, é um bom cidadão e assim por diante. Uma importante reflexão a fazermos na noite de hoje. Terceiro lugar, Eliseu era uma pessoa agradecida. Agradecida. Veja o que dizem os versículos 12 e 13. Eliseu, mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, versículo 13. Temos muito a aprender aqui com Eliseu. Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. Eliseu, falando para Geazi, dizer para a sunamita, fala para ela: você teve todo esse trabalho por nós. Você construiu um quartinho, né? Preparou uma mesa, uma cama, né? A escrivaninha ali, a lamparina, várias refeições por dia, não cobrou nada. Você teve um trabalhão por nossa causa.
E aí ele diz: o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? O que eu posso fazer por você? Meus irmãos, existem pessoas que são ajudadas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, ministerialmente, de toda forma, de todo tipo pelas pessoas, mas são ingratas, são mal agradecidas, não mostram reconhecimento diante daqueles que lhes prestaram tantos favores, tantos auxílios e tantas ajudas. Que Deus nos ajude a sermos pessoas agradecidas. Meu irmão, não cuspa no prato que você comeu, tanto comeu ao longo da vida. Não despreze, não trate com indiferença as pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou. E se você chegou muitas vezes onde chegou, eu sei que sobretudo foi porque a graça de Deus, a providência de Deus, o amor de Deus, o agir de Deus te trouxe até aqui. Mas Deus muitas vezes se valeu e se vale de pessoas para te trazer até onde você está. Então não seja ingrato. Seja agradecido a Deus e também seja agradecido às pessoas que de algum modo contribuíram com a sua vida e contribuíram com a sua história, com o seu ministério, com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento. Seja uma pessoa agradecida. Eliseu era uma pessoa agradecida e fazia questão de demonstrar essa gratidão à sunamita. O que eu posso fazer por você? Me lembra aqueles dizeres que você encontra naqueles macacões, né? Aquelas roupas lá de certos supermercados: posso te ajudar? Pessoas, claro que ali o contexto é outro, evidentemente é mercadológico, né? Envolve negócios, mas nós deveríamos adotar essa mentalidade que não deve estar na nossa roupa, deve estar no nosso coração. Será que eu posso fazer algo para simplesmente te dizer muito obrigado por tudo? Pelas suas orações, pelo seu carinho, pelos seus conselhos, por estar comigo ombro a ombro em momentos difíceis, né? Por orarmos juntos, simplesmente por me ouvir, por me compreender. Muito obrigado por tudo. Às vezes somos pessoas ingratas, muito ingratas. E eu digo isso, e tenho dito isso com frequência aqui na igreja: ver ímpios ingratos é até natural. Agora, crentes ingratos é uma das coisas mais feias e horríveis que existem. Deus salvou o sujeito, abençoou o sujeito, santificou o sujeito, justificou, abençoou, trabalhou na sua vida, o cercou de bênçãos, abençoou a sua vida em todos os aspectos, o que não quer dizer que ele não tenha problemas, mas às vezes ele age com uma ingratidão tão profunda. Parece que tudo que Deus lhe deu não é nada. Tem uma família, tem filhos. Quantos não gostariam de ter uma família e não tem? Quantos não gostaram de ter filhos e não tem? Gostaram de ter pai, mãe, não tem? Amigos como você tem, não tem? Uma casa para morar, não importa se própria ou alugada, e não tem? E nós somos descontentes, somos mimados, somos ingratos. Somos ingratos. Eliseu chama a mulher e fala: o que eu posso fazer por você? Você fez tanto por nós, eu quero de alguma forma retribuir. Eu reconheço aquilo que você fez por nós. Era um profeta de Deus, mas o seu profetismo, o seu andar com Deus não subiu à sua cabeça. Ele continuou a ser uma pessoa humilde. Quarto lugar, Eliseu era um profeta verdadeiro. Eliseu era um profeta verdadeiro. Acompanhe comigo os versículos 15 a 17. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. 16. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Sabe como nós podemos distinguir um profeta verdadeiro de um profeta falso? Simples, muito simples. A receita bíblica é muito simples. Basta saber se aquilo que tal profeta disse se cumpriu ou não. Se o que o profeta disse sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de uma nação, sobre a vida de um grupo, sobre certas circunstâncias, sejam elas quais forem, se o que o profeta disse se cumpriu, então ele é um profeta verdadeiro.
Se aquilo que o profeta disse não se cumpriu, então ele é um profeta falso. Tão simples quanto isso. O cumprimento ou não cumprimento de uma profecia é que caracteriza o profeta como verdadeiro ou falso. De onde eu tirei esse pensamento? Da Bíblia. De Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Quando Moisés diz o seguinte, Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, que não é de Deus? Resposta, versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. É falso profeta. Tchau, rua, acabou. É simples. Como que eu sei que Eliseu é um profeta de Deus? No ano que vem, aqui normalmente no período em que as mulheres engravidam, 9 meses, você vai dar à luz um filho. Ah, Senhor, não me engane aí, que eu já estou fragilizado e tudo. O versículo seguinte diz que passa-se o tempo, ela engravida e dá à luz um filho. Sabe por quê? Porque quando o profeta é de Deus, a palavra que ele profetizou se cumpre. Ponto final. Ponto final. Não tem rodeios, não tem desculpas, se cumpre e ponto. Quinto lugar, Eliseu era alguém preocupado com o bem-estar da sunamita e da sua família. Outra forma que nós temos de descobrir quando alguém é um homem de Deus. Será que ele se preocupa com você e com a sua família? Ou se preocupa com aquilo que você tem? Versículo 26, parte A. Eliseu diz para Geazi, corra ao seu encontro, ao encontro da sunamita, e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E aí ele toca no ponto nevrálgico. E com o seu filho? Está tudo bem? Meus irmãos, Eliseu não estava interessado na riqueza da sunamita. O texto bíblico no versículo 8 começa dizendo que ela era uma mulher rica, ela tinha recursos, tinha condições financeiras boas. Eliseu ele estava interessado no bem-estar da sunamita e da sua família. Homens de Deus, eles não são aqueles que estão interessados nos recursos financeiros das pessoas, mas sim nas próprias pessoas, a despeito dos seus abundantes ou escassos recursos. Observe que o próprio texto bíblico e o seu contexto se encarregam de dizer essa verdade. Aqui Eliseu, claro que como instrumento nas mãos de Deus, é Deus quem age, ele faz um milagre, Deus faz um milagre por meio de Eliseu na vida de uma mulher rica. O que acontece em 2 Reis capítulo 4, versículos 1 a 7? Ele multiplica ali o azeite na casa de uma viúva pobre. O Eliseu que vai até a mulher pobre também vai até a mulher rica. Deus quer abençoar tanto um quanto quer abençoar o outro. Olha que coisa interessante. Eliseu não pergunta à mulher, e aquela sua riqueza, como que vai? Está investindo bem? E como que estão os dividendos? Você poderia fazer um pix na minha conta, afinal de contas eu orei e o bacuri nasceu. Não é? Hoje esse é o discurso comum em muitos lugares. O discurso dele é, você está bem, o seu marido está bem, o seu filho está bem, eu não sei como estão as suas finanças, não me interessa o seu dinheiro, eu quero saber se você e a sua família estão bem. Isso é homem de Deus. Não está preocupado com o seu dinheiro, está preocupado com a sua vida. Isso é um homem de Deus. Isso é um homem de Deus. Amém? Caminhando quase que para o final, para o penúltimo ponto. Esse ponto é extremamente importante, como todos os demais. Penúltimo ponto. Eliseu era um profeta honesto. Honesto. Esse ponto é extremamente importante. 2 Reis 4, 27, olha o que acontece. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela, a sunamita, se abraçou aos seus pés. Olha o desespero dela. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Olha o que ele diz no final do texto. Mas o Senhor nada me revelou, e escondeu de mim a razão de sua angústia.
Meus irmãos, como continuista que eu sou, ou seja, eu creio na continuidade dos dons espirituais, eu acredito totalmente que Deus use profetas nos dias de hoje, sem a menor dúvida. Contudo, eu devo admitir também, por outro lado, que existem profetas verdadeiros, como acabamos de mencionar, como é o caso de Eliseu, mas também existem profetas falsos em nosso meio nos dias de hoje. Existem pessoas que dizem, Deus manda te dizer, quando na verdade Deus não as mandou dizer coisa alguma. Existem pessoas que dizem, Deus está me mostrando isso e aquilo, quando na realidade Deus não lhes mostrou coisa alguma. São pessoas que inventam profecias, que criam revelações e fabricam visões da sua própria cabeça só para agradarem o seu público e às vezes para subtrair dinheiro dessas pessoas. Mas com Eliseu o negócio era diferente. Ele era um profeta honesto. Se Deus falou, ele também falava. Se Deus se mantinha em silêncio, Eliseu também ficava quieto. Eliseu não inventava profecias da sua cabeça. Ele diz para Geazi, Geazi, eu já orei, Deus já fez muitas coisas por meu intermédio, mas tem uma coisa que eu não sei te dizer. Ela está angustiada, essa mulher está angustiada, mas Deus não me disse por que ela está angustiada. E se Deus não me disse, eu também não vou dizer. Tem profetas que teimam, profetas e falsos profetas e falsas profetisas que teimam em trazer uma conversa açucarada, sobretudo em contextos, sem generalizar, mas presentes muitas vezes em contextos pentecostais e neopentecostais. As pessoas não querem saber de ouvir a Bíblia, como foi dito muito bem na escola dominical de hoje. Elas querem ouvir muito, é assim diz o Senhor, eis que vejo isso, uma chave, e não sei o que, e a vitória, e não sei mais o que. Elas não querem ouvir a palavra de Deus, elas querem ouvir profecias fabricadas que massageiem o seu ego imerso em pecado. Eliseu disse, eu não sei o que acontece com essa mulher, Deus não quis me revelar. Sabe o que eu aprendo com Eliseu? Eliseu nos ensina uma preciosa lição, que sobretudo nós pastores, mestres, teólogos, profetas, por exemplo, deveríamos aprender a dizer, eu não sei. Não sei. Mas pastor, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu não sei. Não sou adivinho, não sou cartomante, não sou astrólogo, não sou futurólogo, Deus não me revelou, eu oro por você, se você quiser oração, e eu não posso te prometer que Deus vai dizer nada, porque eu não sou Deus, eu não posso forçá-lo a dizer, Ele disse e Ele quiser. Isso é um homem de Deus. Ou dizer, mas o que acontece com ela? Deus não me mostrou, então, boca de siri, calado. Ah, mas assim diz o Senhor, coisa nenhuma, Deus não está dizendo nada, então eu fico quieto também, amém? Tem muitas pessoas que sofrem, teólogos, mestres, pastores, profetas, sofrem daquilo que eu chamaria de síndrome de onisciência, Eles são tentados a acharem que sabem tudo, e portanto são tentados a dar uma resposta para tudo, em vez de simplesmente, humildemente admitirem, eu não sei, eu não tenho uma resposta para a sua pergunta, é legítima, é correta, é verdadeira, é profunda, é complexa, eu entendo, é justa, mas eu não sei. É feio dizer que não sabe? Ou é mais feio dizer que sabe e fabricar algo, e ainda mais ter a cara de pau de usar o nome de Deus em vão, para dizer, é Deus que manda dizer, larga a mão de ser mentiroso, não é Deus coisa nenhuma. Que Deus nos ajude a aprendermos a dizer, eu não sei, é tão simples. Se for algo que eu possa saber, eu vou pesquisar e vou tentar descobrir para te dar uma resposta, sendo possível fazê-lo, senão, eu não sei, meu irmão. Ore a Deus, eu vou te ajudar em oração, vamos orar juntos, quem sabe Deus te mostra para alguém, quem sabe, é possível, mas eu não sei. Olha quem era Eliseu. Por fim, em último lugar, para não matá-los tanto de me ouvir aqui nessa noite, em sétimo e último lugar, Eliseu era um homem que enfrentava as dificuldades da vida com oração. Preste bem atenção nesse ponto. Eliseu era um homem, era alguém que enfrentava as dificuldades da vida com oração. Versículos 32 e 33, o finalzinho do capítulo 4 de 2 Reis.
Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Qual é a reação dele? Versículo 33. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Meus irmãos, todos nós experimentamos dificuldades na vida, todos nós. Porém, o que fará a diferença na nossa vida é a forma como nós reagimos diante dessas dificuldades. A questão não é se nós teremos ou não dificuldades, todos nós, mais cedo ou mais tarde, a teremos em maior ou menor grau. Isso não está em questão. A questão é como reagimos ou reagiremos diante das dificuldades. Algumas pessoas que se desesperam, outras tiram a vida, outras fazem uma besteira, e outras simplesmente oram a Deus e buscam de Deus uma resposta. Amém? Isso me faz lembrar de uma oração da qual eu gosto muito, conhecida popularmente como oração da serenidade, que é atribuída a Francisco de Assis. Eu gosto muito desse trecho da oração, que diz o seguinte: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível mudar, evidentemente, e a sabedoria para discernir entre as duas coisas. Eu apenas ousaria acrescentar algo a esta oração. Eu diria: Senhor, conceda-me fé para acreditar que o Senhor pode mudar aquilo que eu mesmo não posso mudar. Eu posso não mudar muitas coisas, mas posso orar e acreditar que o Senhor pode fazer isso na minha vida. E é isso que Eliseu faz aqui, meus irmãos. Eliseu, ele não pode fazer o filho da sunamita ressuscitar dos mortos, mas ele pode orar àquele que pode fazer o filho da sunamita ressuscitar dos mortos, e é exatamente isso que ele faz aqui. Meus irmãos, nós não podemos mudar todas as circunstâncias que nos cercam, mas nós podemos orar com fé àquele que pode mudar as nossas circunstâncias. Amém? E que esse Deus seja louvado hoje e sempre na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Nós aprendemos muitas coisas importantes nessa noite. Eu sei que é um texto um tanto quanto longo, mas eu espero que ele tenha abençoado de alguma forma a sua vida. Nós aprendemos que a sunamita, primeiro, era uma mulher observadora. Segundo, era uma mulher que compartilhava com seu marido os acontecimentos do seu dia a dia. Terceiro, era uma mulher altruísta. Quarto, era uma mulher que sabia respeitar o espaço alheio, a privacidade alheia. Quinto, era uma mulher sincera. Sexto, era uma mulher que experimentou o sabor agridoce da vida. Sétimo, era uma mulher de fé. Oitavo, era uma mulher sábia. Nono, era uma mulher perspicaz e prática. E décimo, era uma mulher perseverante. Além disso, aprendemos que Eliseu, primeiro, era uma pessoa humilde. Segundo, era um santo homem de Deus. Terceiro, era uma pessoa agradecida. Quarto, era um profeta verdadeiro. Quinto, era alguém preocupado com o bem-estar da sunamita e de sua família. Sexto, era um profeta honesto. E sétimo, era um homem que enfrentava as dificuldades da vida com oração. Que lições preciosas, singelas, preciosas e profundas para a nossa vida. Todos nós, como dissemos, é sabido de qualquer um de nós, todos nós experimentamos momentos muito difíceis na vida. Todos nós experimentamos aquilo que nós chamamos de sabor agridoce da vida. Às vezes nos deparamos com péssimas, más e às vezes também boas e excelentes notícias num mesmo dia. Aquela mistura, aquele mix de sentimentos. Mas mesmo nestas situações, confiemos em Deus, que Ele está conosco. Amém? Aquele que ressuscitou o filho aqui da sunamita, e acima de tudo ressuscitou a Jesus dos mortos, e nos ressuscitará também no contexto vindouro, conforme a Bíblia assim nos assegura e nos garante. É nesse Deus que nós confiamos. Amém? Eu não sei que altos e baixos você tem experimentado na sua vida, talvez ultimamente mais baixos do que altos, talvez mais azedumes do que doces,
mas o Deus que agiu na vida dessa mulher anônima, que viveu por volta do século 8º e 7º antes de Cristo, essa sunamita, nem sabemos o nome dela, sabemos o nome da cidade dela. Ela era de Sunem. Eu não sei o nome dela, eu sei que ela era de Sunem. O Deus que agiu na vida dela, Ele pode agir na minha e na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração na noite de hoje. Tu conheces a nossa estrutura, como disse o teu servo no passado. Tu sabes que somos pó. Viemos do pó e ao pó retornaremos no tempo certo. Mas até chegarmos lá, Senhor, e nesse contexto presente, nesse mundo presente em que vivemos, alguns irmãos aqui com mais, outros menos problemas, adversidades na sua vida. Senhor, e para nós é muitas vezes difícil experimentarmos essa mistura de sabores, esse contexto agridoce na nossa vida. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos guie, que a sua poderosa mão intervenha em nossa vida e haja na nossa vida e também através da mesma, Senhor. Não sei do que os meus irmãos precisam, mas eu sei que o Senhor é poderoso para ouvir as nossas orações. O Senhor é poderoso para restaurar esse casamento, para abençoar essa família, para tirar esse jovem das drogas, para abençoar, Senhor, esse lar, esse trabalho, esse emprego, esses estudos, esta condição tão complexa, tão difícil que o meu irmão ou a minha irmã talvez esteja experimentando e que tem tirado o seu sono, tem feito com que ele ou ela passasse noites claro, Senhor, claro. O Senhor é poderoso para intervir nessa história. O Senhor é poderoso para dar um basta nessa situação e para realizar um milagre nessa vida, nesse casamento, nesse lar, nessa família. Nós te louvamos por tudo, Pai. Suplicamos a tua bênção sobre a nossa vida. Guie-nos pelos teus caminhos. Conduza-nos, Senhor, pelas tuas veredas. Nós somos teus. Para onde nós iremos? A quem recorreremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós precisamos de ti, Jesus. Cuida de nossa vida. Como tu, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, cuidaste dessa sunamita, cuide de nós. Abençoe a nossa vida. Olha para os nossos temores, medos, frustrações, anseios, aquilo que faz o nosso coração bater acelerado, que faz com que temores nos tomem de assalto. Senhor, o Senhor é poderoso para intervir na nossa vida e para mudar a nossa história, como mudastes a história dessa mulher anônima, desta sunamita. Tu és poderoso para de igual modo agir em nossas vidas também, Senhor. Te louvo por tudo, ó Pai. Te louvamos e suplicamos mais uma vez a sua direção sobre as nossas vidas, em tudo aquilo que formos fazer, que o Senhor nos conduza pelos teus caminhos. Te louvamos, te agradecemos e te adoramos, em nome do seu Filho Jesus.